Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. O tema para as nossas reflexões de hoje faz parte de um projeto da Federação Espírita Brasileira que nós, expositores espíritas, bem como todos aqueles que estudam o Espiritismo, ficamos muito atentos, uma vez que se trata de algo muito grave. É uma pandemia, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, os últimos números apresentados contemplam cerca de 800 mil suicídios por ano em todo o mundo. Só em 2022, segundo o Ministério da Saúde, registraram em média 44 suicídios por dia no Brasil. Esse projeto da Federação Espírita Brasileira é em defesa da vida, suicídio não. E lamentavelmente o número daqueles que se matam mais jovens aumentou. O percentual daqueles que se matam na adolescência e na infância, por incrível que pareça, aumentou. E nós precisamos ficar muito atentos. Não queremos aqui que as pessoas, os nossos irmãos e irmãs, tenham uma ideia de que nós estejamos usando de recursos para gerar pavor, mas sim conscientizarmos todos aqueles com os quais nós interagimos, seja na vida em família, na sociedade, ou até mesmo pelas mídias sociais, que tem um mínimo de conhecimento a respeito de que a vida prossegue. A vida não acaba no túmulo. E a doutrina espírita vem explicitar-nos o que ocorre com todos aqueles que cometem o equívoco de desistirem da vida. Existem obras extraordinárias que relatam com detalhes as experiências daqueles que se mataram. Dentre essas obras, há uma que eu sugiro, inclusive, que todos leiam. Quem não quiser ler, pode acessar no YouTube a novela do livro Memórias de um Suicida. É um livro onde Camilo Botelho Bueno, ele vem contar-nos o que ocorreu com ele durante a sua encarnação e o que ele se deparou quando se matou. O escritor português Camilo Castelo Branco, que adotou esse pseudônimo, ditando a sua história através da médium Ivone do Amaral Pereira. No livro Estante de Vida, Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, atendendo aos pedidos daqueles que se interessavam pelo assunto, ele fez uma entrevista com uma suicida, uma senhora jovem de 32 anos de idade, casada, que tomara veneno. Ela deixou seu esposo e um filhinho pequeno. Então, na entrevista, Humberto de Campos perguntou para ela o que aconteceu no momento da morte. Se ela tinha noção do que estava acontecendo. Ela respondeu sim. Não sabia como, mas estava lúcida. Ela estava percebendo tudo o que estava acontecendo. Ouviu os gritos do esposo, do filhinho, eles pedindo socorro, mas ela não conseguia se mover, ela não movia um dedo sequer. Ela sentia-se como se estivesse amarrada ao corpo com uma corda grossa. E mais, quando chegou o caminhão da funerária, ela se sentiu sendo jogada
dentro daquele veículo para depois ser conduzida até o Instituto Médico Legal. Por mais que ela tentasse, ela não conseguia se mover. Ela sentia, inclusive, os movimentos do corpo dentro daquele veículo. Lá, no Instituto Médico Legal, ela foi colocada no compartimento e ela, por mais que gritasse, por mais que implorasse, ela não se fazia ouvir. Seu espírito estava imantado ao cadáver. Algum tempo depois, eles a retiraram das famosas gavetas e 2 profissionais da saúde a desnudaram, retiraram a sua roupa, ela sentiu o seu pudor feminino ser invadido. Ela disse que tremeu de vergonha e eles, respeitosos, silenciosos, abriram o seu ventre. Ela, além de sentir, repercutir em seu corpo espiritual os efeitos do veneno, ela ainda viu que eles lavavam as suas vísceras expostas, como ela lembrou que seu avô fizera no sítio em que ela visitava quando criança. E aí Humberto de Campos perguntou se ela assistia ao seu velório. E ela, horrorizada: eu sofri naquele momento. E depois que eles me sepultaram, eu estava lá, dentro da sepultura, escura, úmida. Eu não conseguia sair do meu corpo. Acompanhei a decomposição do meu físico. E ela sentia os horrores, até que, depois de um certo tempo, ela sentiu como se libertasse, como se aquela corda rompesse e ficou acima da sepultura, sentindo frio, fome, sede e os efeitos do tóxico que ela tomava para acabar com a vida no corpo físico. De repente chegaram homens que anunciaram a sua prisão, que ela veio a saber depois que não eram policiais, eram espíritos obsessores que a estavam conduzindo. E ela obedeceu, porque eles disseram a ela que ela seria julgada por ter acabado com a própria vida. E a levaram para as fornas, para as regiões inferiores do submundo espiritual, a fim de que lá ela fosse vilipendiada, ela fosse torturada. Tanto que eles a abusaram, eles a violentaram. E de tanto ela suplicar, porque o espírito Humberto de Campos perguntou se ela orava, ela disse que sim, orava. Mas de que forma? No desespero, porque quando ela estava encarnada, ela acreditava em Deus, ela era religiosa como todo mundo era, como se fosse algo da moda. Mas só depois, passando por aqueles tormentos, ela suplicando depois de algum tempo que ela não sabia precisar, espíritos amigos conseguiram libertá-la daquela prisão e levá-la para atendimento no mundo espiritual, porque nós sabemos que ninguém fica desamparado da misericórdia de Deus. Depois que ela já estava mais recuperada, alguns anos, ela teve permissão dos espíritos superiores para voltar ao plano físico e visitar seu esposo e seu filhinho. E ela contou que, depois que Humberto de Campos perguntou-lhe por que ela acabara com a própria vida, é porque ela tinha muito ciúme do seu esposo. Ciúmes assim, ao ponto de não pensar em ninguém e tirar a própria vida. Quando ela retornou ao plano físico para visitar os seus amados, ela deparou-se com o seu esposo encarnado, casado com aquela que ela considerava sendo sua amante. Então ela percebeu que o que ela fizera não surtiu os efeitos que ela esperava.
uma vez que aquela que concorria pelo amor do seu esposo agora estava sendo mãe do seu filho. A princípio ela ficou revoltada, mas vendo que se tratava de uma mulher de bom caráter, que cuidava bem do seu filhinho, como se filho dela fosse, então ela passou a trabalhar nos seus sentimentos e agora sentia por aquela que ela considerava rival no passado, uma verdadeira irmã. E aí o Espírito, ainda conversando com essa mulher, desapontada, perguntou o que ela aguardava do futuro. Ela, que eu recomece do ponto da evolução que eu interrompi. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se tem algo em comum para todos aqueles que tiram a própria vida, é o desapontamento que a vida não acabou. Para cada um que se mata, a repercussão ela é peculiar. Ela é própria para aquele espírito que deliberou acabar com a própria vida. E aí nós temos aqueles que se matam diretamente, que pensam, que articulam, que organizam suas ideias para poder fugir da vida. E existem aqueles que se matam indiretamente. Então vamos lá. Aqueles que deliberadamente saltam de edifícios, ou na frente de veículos, ou se enforcam, ou atiram na própria cabeça, enfim, esses estão se matando de uma forma direta. Podem estar sofrendo constrangimentos, obsessões? Podem. Podemos ter espíritos infelizes provocando o suicídio naquele que se vê vitimado pela obsessão? Sim. Daí os espíritos dizerem a Allan Kardec que nos casos de loucura e obsessão, as consequências do suicídio são atenuadas, mas elas sempre ocorrem. E esse tempo, como ocorreu com essa senhora de 32 anos, que ela ficou presa ao cadáver e depois sofrendo por algum tempo, existem pessoas, por exemplo, que teriam que viver 50, 60 anos. Vejamos, não vamos generalizar, pode acontecer. E essa pessoa se mata aos 30 anos. Ela teria que viver 60? Pode acontecer que ela viva 30 anos no plano espiritual sofrendo os efeitos do suicídio. As dores, as aflições, os tormentos íntimos. Não é regra geral, pode ocorrer. Existem aqueles irmãos nossos que, por conta justamente das consequências do suicídio, reencarnam trazendo sequelas. Dentre elas, aqueles que ingeriram tóxicos, substâncias letais, eles vão ter problemas digestivos, vão nascer com problemas no aparelho digestivo. Aqueles que esfacelam o crânio, estouram a cabeça, vão ter problemas mentais, vão reencarnar com doenças próprias daqueles que sofrem de distúrbios mentais. São várias, essas síndromes que nós ouvimos falar, são tantas. E aqueles que reencarnam com problemas locomotores. Eu tive a oportunidade de conhecer uma criança que era cega, surda, muda e paralítica. Cega, surda, muda e paralítica. Sendo Deus justo, por que isso ocorre? É porque o espírito suicida está sofrendo tanto no mundo espiritual que ele é internado no corpo físico. O corpo físico ele é um instrumento terapêutico, ele funciona como um tratamento para esse espírito e se reajustando e reconstituindo as matrizes do corpo espiritual que foram lesadas. E aqueles com os quais eles convivem estão também passando por provações e muitos deles por expiações. Então a expiação para aquele que acaba com a própria vida, ela é inexorável. Todavia, a justiça de Deus também é fundamentada em sua divina misericórdia. Nós aprendemos que a misericórdia de Deus vem antes da justiça, e nenhum desses nossos irmãos fica sem recursos para poder se melhorar, para poder um dia alcançar a felicidade para a qual todos nós estamos destinados. Fui claro, meus irmãos? Fui claro, minhas irmãs? Ocorre mais.
Aqueles que são considerados suicidas indiretos são aqueles que se entregam, por exemplo, à drogadição, o etilismo, chamado alcoolismo, as drogas, aqueles que vivem para comer e não comem para viver, exageram na alimentação, aqueles que negligenciam o cuidado com a saúde, enfim, não querem morrer, mas acabam prejudicando o corpo físico com os seus exageros. Existem aqueles outros que eles não querem acabar com a própria vida. Na verdade, eles querem encontrar aqueles que morreram, que eles amam, e não conseguem ver uma outra solução senão escaparem da vida. Vão se distanciar ainda mais daqueles que amam. Porque quem procura acabar com a vida para encontrar aqueles que amam, aí é que vão se distanciar mais ainda. E eles vão sofrer os efeitos daquele ato que é uma violência contra si próprio e uma ingratidão a Deus que lhe deu a vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é importante que nós conversemos com as pessoas, que nós prestemos atenção no porquê que elas estão passando por essas dificuldades, no sentido de, se percebermos que alguém está com ideias suicidas, vamos conversar com elas. Vamos explicar para elas: olha, meu irmão, olha, minha irmã, a vida continua. Se você acabar com a vida deste corpo, você vai continuar existindo. E como disse esse Espírito para Humberto de Campos, os seus sofrimentos foram maiores ainda. E aqueles com os quais o suicida convivia? Os sofrimentos dos pais, dos irmãos, dos parentes, dos esposos, dos cônjuges. Sofrem muito todos aqueles que conviveram com aquele ser e de repente não pensou em ninguém. Essa mulher, por exemplo, ela não pensou no seu esposo. Ela não pensou no seu filho. Ela só pensou em fugir da sua própria dor. Não vai ter nenhuma crítica, porque cada um sabe o tamanho da própria dor. Pessoas cultas, de todas as profissões, qualquer um de nós está sujeito, por exemplo, a ficar deprimido. A depressão também é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma pandemia. São mais de 500 milhões de pessoas no mundo, e as mulheres, um número muito maior. Desses 500 milhões, 360 milhões, segundo os últimos dados, são de mulheres deprimidas. A depressão, depois nós voltaremos aqui para falarmos a respeito, ou alguém com mais competência para poder explicar para nós. A depressão não é simplesmente uma tristeza, porque triste todos nós podemos ficar de um momento ou outro. A tristeza é comum. O problema é permitir que essa tristeza demore, que ela vai tomando um curso na sua vida de tal ponto que você começa a se desinteressar. Aquilo que você antes admirava, você passa a desgostar. O sol já não brilha mais para você, você perde até no próprio olhar aquele brilho da vida. Certa vez, conversando com um colega do nosso irmão, médico, ele falou assim: eu às vezes olho para o paciente e ele é morredor, entre aspas. Eu não entendi o que é esse termo morredor. Ele falou: os olhos perdem o brilho. E é fato, a pessoa que está prestes a desencarnar, depois tiver a oportunidade de confirmar, ela realmente perde aquele brilho característico de quem está com vitalidade. Não é fato? Está na beira da morte. Não é, doutor? Como é que chama, doutor? Fácias hipocráticas. Fácias hipocráticas. É um nome bonito, né? Para falar assim, você está morrendo, cara. Não é? Então, eu peço a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, se alguém, às vezes a pessoa não fala, mas você começa a observar que ela está mudando o comportamento dela. Até então, você tem um sorriso, de repente ela não sorri mais, fica mais calada, mais introvertida, porque o deprimido, são vários os fatores, são várias as causas que levam à depressão.
Tem as questões fisiológicas, como por exemplo, a tireoide, a glândula tireoide, é um problema que, se não for tratado, a pessoa fica deprimida. Tem que se tratar, tem que cuidar, em casos extremos até retirar. Os medicamentos antidepressivos, eles trabalham nos sintomas, mas eles não resolvem a causa. Eles trabalham nos neurotransmissores. Esse quimismo do cérebro, a medicação estimula, mas o deprimido, ele precisa de atendimento médico, psicológico, tanto que só os psiquiatras é que estão realmente habilitados para, depois de fazer os exames precisos, diagnosticar se alguém está deprimido ou não, porque não é qualquer tristeza que pode ser catalogada como depressão. E aí são feitas aí as terapias adequadas, descartadas as questões fisiológicas, vamos trabalhar as questões emocionais, vamos trabalhar as questões comportamentais, enfim. É importante que aquele que esteja passando ou que já passou, busque uma solução para os seus problemas. Nós estamos atentos aos nossos familiares, aos nossos amigos. Quando alguém manda uma mensagem para nós e diz assim, ore por mim, essa pessoa está pedindo socorro. Como você está? E a pessoa só sabe reclamar, ela está com problemas. Vamos ouvi-la. Vamos deixar os nossos interesses por um tempo de lado e vamos interessar pelo outro, exercendo aí a empatia, ou a fraternidade, ou a solidariedade, enfim, a caridade moral. Sejamos aqueles que escutem o nosso irmão, nossa irmã, porque ali, uma frase nossa, um acolhimento amoroso, fraterno, pode fazer diferença. Tem pessoas que já disseram assim, depois que eu ouvi determinada palestra, eu mudei de ideia. Quantas pessoas, depois que ficam sabendo desses conhecimentos espíritas, não desistiram de acabarem com a própria vida? Tem muitos irmãos nossos que tiveram a oportunidade de conviverem com amigos, como é o caso do nosso irmão, que trabalhou com um irmão mais de 40 anos, que tirou a própria vida. Foi uma tragédia para ele, que é amigo, e para toda a família. Então, que nós possamos refletir o que podemos fazer de diferente. Todos os dias, a partir do momento que Jesus envia mensageiros solícitos, benevolentes, para nos atender em nossas necessidades. Meu irmão, minha irmã, você que me vê, que me ouve, saiba e nunca se esqueça que não fica uma prece a Deus sem resposta. Deus sempre responde às nossas preces. Então, não sofra calado, não se isole, procure ajuda, procure um amigo, uma amiga, o irmão do centro, a irmã, o padre, o pastor, o médico, o professor, enfim. Todo aquele que você perceber que pode te ajudar, procure. Que seja uma pessoa simples, mas Deus fala através de pessoas simples. Deus não escolhe acadêmicos, não escolhe aqueles que são superdotados intelectualmente, não. Ele usa de todos os recursos. Esses também fazem parte do seu acervo de bênçãos. Ele vai responder às nossas preces lá no nosso coração, no imo de nossa alma. E pode também responder através de um amigo, de um familiar, e até mesmo um desconhecido, de alguém que você encontra na rua, que fale algo para você que você nem esperava, mas é Deus respondendo a sua prece. Ninguém
absolutamente ninguém neste mundo está fora do amor de Deus. Ninguém está só. Ninguém. Deus sendo onipresente, Ele nos criou para a felicidade. Todas as dores vêm, mas passam. E todas as dores que vierem, passarão. Porque nós não fomos criados para o sofrimento, mas sim para a felicidade eterna. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine. Gratidão, meus irmãos.